Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde falamos sobre a Bíblia e a vida cristã. Hoje, nós vamos abordar um assunto muito importante, a oração. Você já se sentiu frustrado por não receber uma resposta de Deus quando orou? Você já se perguntou se há algo de errado com você ou com a sua fé? Pois saiba que você não está sozinho nessa situação. Muitas pessoas passam por momentos de silêncio de Deus e ficam angustiadas por não saberem o motivo. Mas será que Deus realmente ignora as nossas orações? Será que Ele tem preferência por algumas pessoas e não por outras? Será que existe algum tipo de pessoa que Deus não responde? A resposta é sim. A Bíblia nos mostra que há certas atitudes e comportamentos que desagradam a Deus e fazem com que Ele não atenda aos nossos pedidos. Neste vídeo, nós vamos ver quais são esses 7 tipos de pessoas que Deus não responde e como podemos evitar ser uma delas. Vamos lá! Olha só, antes de começar o vídeo eu tenho uma pergunta. Você quer pregar a palavra de Deus com ousadia e autoridade? Então confira a biblioteca de esboços impactantes. Esboços expositivos e detalhados que vão revolucionar a sua pregação. Conteúdo diferenciado e resultado de pesquisas que levaram mais de 15 anos, agora disponível para você se inspirar e deixar Deus te usar. Acesse a biblioteca clicando no link da descrição. Agora de volta ao vídeo. O primeiro tipo de pessoa que Deus não responde é a incrédula. Essa é aquela pessoa que duvida do poder de Deus e da sua fidelidade. Ela não confia nas promessas de Deus e vive reclamando das dificuldades que enfrenta. Ela se esquece de tudo o que Deus já fez por ela e só vê os problemas à sua frente. Ela tem medo do futuro e não tem esperança. Um exemplo bíblico desse tipo de pessoa é o povo de Israel no deserto. Deus havia libertado esse povo da escravidão no Egito e prometido dar-lhes uma terra onde manava leite e mel. Mas quando eles chegaram perto da terra prometida, eles se assustaram com os gigantes que habitavam lá e se recusaram a entrar. Eles murmuraram contra Deus e contra Moisés, dizendo que preferiam voltar para o Egito. Eles não creram na palavra de Deus nem no seu poder. Por causa disso, Deus se irou contra eles e jurou que nenhum daquela geração entraria na terra prometida, exceto Josué e Calebe, que foram fiéis. O povo, então, se arrependeu e tentou entrar na terra à força, mas foi derrotado pelos inimigos. Eles choraram diante de Deus, mas ela não ouviu o seu clamor nem lhes deu atenção. Esse é o resultado da incredulidade, a perda das bênçãos de Deus e o seu desagrado. O segundo tipo de pessoa que Deus não responde é a que não se arrepende dos seus pecados. Essa é aquela pessoa que vive em rebeldia contra Deus e não obedece aos seus mandamentos. Ela sabe o que é certo é errado, mas prefere seguir os seus próprios caminhos. Ela não teme a Deus nem respeita a sua santidade. Ela se acha autossuficiente e independente de Deus. Ela não reconhece os seus erros nem pede perdão a Deus. Ela endurece o seu coração e se afasta da presença de Deus. Um exemplo bíblico desse tipo de pessoa é o rei Saul. Ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, mas ele desobedeceu a Deus várias vezes e perdeu o seu favor. Ele deixou de cumprir as ordens de Deus e fez sacrifícios sem autorização. Ele poupou o rei Agag dos Amalequitas, que deveria ser exterminado, e tomou os melhores animais como despojo. Ele perseguiu Davi, o ungido de Deus, com inveja e ódio. Ele consultou uma feiticeira em vez de buscar a orientação de Deus. Ele se tornou um homem orgulhoso, arrogante e rebelde. Por causa disso, Deus se afastou dele e não lhe respondeu mais por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Esse é o resultado do pecado não confessado, a perda da comunhão com Deus e o seu silêncio. O terceiro tipo de pessoa que Deus não responde é a que tem mágoa no coração. Essa é aquela pessoa que guarda rancor e ressentimento contra alguém que a ofendeu ou a prejudicou. Ela não perdoa nem pede perdão. Ela alimenta o ódio e a vingança. Ela se fecha para o amor e a reconciliação. Ela se torna amarga e infeliz. Ela não se lembra de que Deus perdoou os seus pecados e que Ele nos ensina a perdoar uns aos outros. Um exemplo bíblico desse tipo de pessoa é Jonas. Ele foi chamado por Deus para pregar aos ninivitas, um povo cruel e inimigo de Israel. Mas ele não quis ir tentou fugir de Deus. Ele foi engolido por um grande peixe e, depois de 3 dias, foi vomitado na praia. Ele, então, obedeceu a Deus e foi até Nínive, onde anunciou que a cidade seria destruída em 40 dias. Mas para sua surpresa, o povo se arrependeu dos seus pecados e clamou a Deus por misericórdia. Deus, então,
se compadeceu deles e não trouxe o mal que havia anunciado. Mas Jonas ficou muito irado com isso e reclamou com Deus, dizendo que preferia morrer do que ver os ninivitas salvos. Ele não se alegrou com a conversão daquele povo, mas ficou com mágoa no coração. Esse é o resultado da falta de perdão, a perda da alegria de Deus e o seu desprazer. O quarto tipo de pessoa que Deus não responde é a que ora com egoísmo. Essa é aquela pessoa que só pensa em si mesma e nos seus interesses. Ela não se importa com os outros nem com a vontade de Deus. Ela só pede coisas para satisfazer os seus desejos carnais e mundanos. Ela não busca a glória de Deus nem o seu reino. Ela não é grata pelo que tem nem generosa com o que recebe. Ela é ambiciosa, gananciosa e materialista. Um exemplo bíblico desse tipo de pessoa é o povo de Judá nos dias do profeta Malaquias. Eles estavam vivendo em pecado e em apostasia, mas ainda assim oravam a Deus pedindo bênçãos. Eles ofereciam sacrifícios defeituosos, roubavam os dízimos e as ofertas, casavam-se com mulheres pagãs, divorciavam-se das suas esposas fiéis, praticavam injustiça e opressão, duvidavam do amor de Deus e questionavam seu juízo. Eles eram um povo egoísta e hipócrita, que queria receber as bênçãos de Deus sem obedecer aos seus mandamentos. Por causa disso, Deus os repreendeu severamente e disse que eles estavam debaixo de maldição. Esse é o resultado da oração egoísta, a perda das bênçãos de Deus e o seu castigo. O quinto tipo de pessoa que Deus não responde é a que ora sem fé. Essa é aquela pessoa que ora por formalidade ou por tradição, mas não espera receber nada de Deus. Ela duvida do poder de Deus e da sua bondade. Ela não crê que Deus pode fazer milagres e mudar situações impossíveis. Ela não confia na palavra de Deus nem nas suas promessas. Ela tem uma fé fraca e vacilante, que depende das circunstâncias e das emoções. Um exemplo bíblico desse tipo de pessoa é Zacarias, o pai de João Batista. Ele era um sacerdote fiel, mas já era velho e sua esposa Isabel era estéril. Eles oravam há muito tempo por um filho, mas nunca foram atendidos. Um dia, quando Zacarias estava no templo cumprindo seu ministério, um anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse que sua oração havia sido ouvida e que ele e Isabel teriam um filho, que seria chamado de João, e que seria um grande profeta do Altíssimo. Mas Zacarias não acreditou na palavra do anjo e perguntou como isso seria possível, já que ele e sua esposa eram velhos. O anjo, então, se identificou como Gabriel, que estava na presença de Deus, e disse que Zacarias ficaria mudo até que se cumprisse o que ele havia anunciado, porque ele não creu nas palavras que lhe foram ditas. Esse é o resultado da oração sem fé, a perda da comunicação com Deus e o seu sinal. O sexto tipo de pessoa que Deus não responde é a que ora com hipocrisia. Essa é aquela pessoa que ora para ser vista e elogiada pelos homens, e não para agradar a Deus. Ela usa palavras bonitas e repetitivas, mas não tem sinceridade nem humildade. Ela se exibe como uma pessoa religiosa e piedosa, mas não tem uma vida de obediência e santidade. Ela se julga melhor do que os outros e despreza os pecadores. Ela não reconhece a sua necessidade de Deus nem a sua dependência dele. Um exemplo bíblico desse tipo de pessoa é o fariseu que orou no templo junto com o publicano. Ele se colocou em pé e orou consigo mesmo, dizendo: Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele não orou a Deus, mas a si mesmo. Ele não pediu nada a Deus, mas se gabou das suas obras. Ele não se arrependeu dos seus pecados, mas se comparou com os outros. Ele não foi justificado diante de Deus, mas condenado. Esse é o resultado da oração com hipocrisia, a perda da aprovação de Deus e o seu juízo. O sétimo tipo de pessoa que Deus não responde é a que ora sem perseverança. Essa é aquela pessoa que ora uma vez e desiste. Ela não insiste nem persiste na oração. Ela não espera com paciência nem confiança na resposta de Deus. Ela se cansa e se desanima facilmente. Ela se conforma com a situação e não luta pela vitória. Ela não entende que há uma batalha espiritual por trás das suas orações e que o inimigo quer impedir as suas bênçãos. Um exemplo bíblico desse tipo de pessoa é o rei Josafá de Judá. Ele foi um rei bom e temente a Deus, mas ele fez uma aliança com o rei Acabe de Israel, que era mau e idólatra. Eles foram juntos à guerra contra os sírios, mas foram derrotados. Josafá voltou para casa em paz, mas foi repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor.
Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Josafá se humilhou diante de Deus e buscou a sua face. Mas depois, ele fez outra aliança com Acabe, desta vez para recuperar Ramote e Gileade dos sírios. Eles oraram a Deus pedindo sucesso na batalha, mas Deus não lhes respondeu favoravelmente. Pelo contrário, ele enviou um espírito mentiroso para enganá-los por meio dos falsos profetas. Eles foram novamente à guerra, mas foram novamente derrotados. Acabe morreu e Josafá escapou por pouco. Esse é o resultado da oração sem perseverança, a perda da proteção de Deus e o seu abandono. Esses são os 7 tipos de pessoas que Deus não responde: a incrédula, a que não se arrepende dos seus pecados, a que tem mágoa no coração, a que ora com egoísmo, a que ora sem fé, a que ora com hipocrisia e a que ora sem perseverança. Você se identifica com algum desses tipos? Se sim, saiba que Deus quer mudar a sua situação e restaurar a sua comunhão com Ele. Ele quer ouvir as suas orações e atender aos seus pedidos, conforme a sua vontade. Ele quer lhe dar graça, misericórdia e paz. Mas para isso, você precisa se arrepender dos seus pecados, perdoar os seus ofensores, buscar a glória de Deus, crer na sua palavra, orar com sinceridade e perseverar na oração. Essas são as condições para ter uma oração eficaz e uma resposta de Deus. A Bíblia nos diz, e esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua oração. Até o próximo.